Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda. Ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de setembro, 2533. Telefone 3037 7676. Olá pessoal! Hoje o programa Instinto Materno vai falar sobre os transtornos de aprendizagem que ocorrem durante a idade escolar. Sobre esse assunto conversamos com a coach infantil e de pais, Dariane Bagatoli, e com Franciele Grolli, que é psicopedagoga. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Olá pessoal, estamos aqui com a coaching de pais e filhos, Dariane Bagatoli. Tudo bem, Dariane? Tudo bom, Aline. Obrigada por estar novamente aqui no programa Instinto Materno. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho com os pais, né? Aí, né? Porque quando acontece algum distúrbio, né, durante a idade escolar, que o filho às vezes não consegue ler direito, não consegue falar direito, a gente percebe que os pais se culpam muito. Os pais se preocupam, se culpam, a gente tem tanta coisa acontecendo hoje de diferente nas famílias, né? Mas os pais precisam, na verdade, ampliar um pouquinho a visão mental deles e observar outras coisas que acontecem de bom nessa família, nessa criança. Essa criança não é só um problema que ela tem, né? Ela tem um monte de outras coisas, de habilidades e de qualidades e que os pais podem também estar desenvolvendo. Então a gente como que a gente pode fazer isso? Porque os pais normalmente eles focam no problema. Se não tira 10 na escola é um problema, né? Sim, Aline, na verdade assim, cada criança é uma criança e a gente precisa estar atento também para os dons e para os talentos dos nossos filhos, independente se ele tem aí um diagnóstico bem feito ou não, né, de algum distúrbio. A gente precisa estar ampliando a nossa visão e percebendo os dons e os talentos que a nossa criança tem, que com certeza tem. Todos os nossos filhos têm alguma coisa que ele é mais brilhante. Se a gente pegar até, estou aqui me lembrando, se a gente pegar figuras aí da história, muitos não eram bons na escola, não iam bem. O Albert Einstein foi expulso da escola. Foram gênios em alguma coisa, sabe? Sei lá, tem aquele Michael Phelps também, o nadador. Dizem que ele ia muito mal na escola, ele não gostava de estudar. Outro também, aproveitaram essa habilidade dele. Jogador de futebol, o Messi, também. Então, assim, a gente precisa ampliar um pouquinho isso, né? Os filhos não são só as notas, só aquele desempenho escolar que, de repente, não está tão ao agrado, assim, dos pais ou da escola naquele momento. A gente precisa ampliar isso e desenvolver as outras potencialidades que eles têm. E os filhos, eles se sentem mal com isso também, né? Com certeza, Aline, a gente tem que cuidar muito nesse processo de, às vezes, estimular e tratar, que é importante, mas a gente tem que cuidar para não prejudicar a autoestima da criança. Porque, às vezes, a criança vai se fechando e ela não consegue se desenvolver como ela poderia se desenvolver, porque às vezes ela vai ficando retraída, a autoestima dela vai sendo abalada, a autoconfiança, e aí que vem às vezes a complicação, porque ela tem medo de errar, ou então ela fica perfeccionista demais, então ela para de tentar às vezes de fazer as coisas, justamente pelo medo que ela vai ter de se deparar às vezes com aquele sentimento de que ela não consegue, de que ela não é tão boa, né? Ou às vezes as comparações. Sim, então a gente precisa ter esse cuidado. Ainda mais com quem tem irmãos, né? Ai, porque teu irmão faz isso, você não faz. É muito complicado isso, né? Também, a comparação não é nada saudável. Nenhum tipo de comparação. É difícil às vezes para os pais não compararem, mas a gente precisa treinar nossa mente para a gente ter esse olhar de que cada um é um e evitar esse tipo de comentário comparativo.
E uma dica, então, para os pais que estão em casa, porque depois do intervalo a gente vai conversar com a Franciele Grolli e ela vai nos explicar quais são os transtornos que podem acarretar, né, e quais são as consequências desses transtornos para as crianças. Mas eu quero que você dê uma dica para os pais. Como que a gente pode levar isso de uma forma mais tranquila, além de levar para profissionais especializados, né? Sim. Normalmente os pais são comprometidos, né, e levam para os profissionais para estar buscando o melhor para o seu filho. Mas eu acho assim que uma diquinha de ouro que eu diria para os pais é assim, amplie a visão, sabe? Ao invés de você olhar, às vezes focar naquela dificuldade que teu filho está tendo, começa a olhar tudo o que aconteceu, o processo todo, para ele chegar, às vezes, naquela letrinha, naquela escrita que ele melhorou, naquela fala que ele teve, né, uma melhora, ou às vezes não teve a melhora esperada, ampliar isso e ver tudo o que aconteceu, tudo que aquela criança fez antes, até ela chegar naquele momento, sabe? Daquilo que deu ou que não deu certo. Então, quando a gente amplia isso, a gente começa a olhar para tudo isso e mostrar para o filho tudo que ele fez, tudo que ele colocou de esforço, que ele colocou de habilidade. Quando a gente começa a valorizar isso, você ajuda a melhorar essa autoestima dele, a melhorar essa autoconfiança. E você tira o foco do erro, do problema. Você começa a olhar para outras coisas que ele faz. Agora, eu me lembrei de uma mãe, uma vez, que a gente estava conversando sobre isso, sobre uma dificuldade que o filho tinha. E aí eu perguntei para ela assim, eu falei, escuta, mas e o que ele sabe fazer de bom? O que ele gosta de fazer, que ele faz com prazer? Aí ela parou, pensou, falou assim, ele gosta muito de ir pra cozinha, ele gosta de cozinhar. Ai, que legal. Ele se diverte cozinhando. Eu falei, e como seria vocês ajudarem ele a aprender o que ele precisa cozinhando? Sabe, trazer aquilo que é bom. Trazer matemática, trazer física, trazer química para dentro da cozinha, porque são as matérias que normalmente as pessoas têm mais dificuldade. Justamente. Então, fazer com que aquilo que às vezes está penoso para a criança se transforme em uma coisa divertida. Juntar com alguma coisa onde ela se sente bem, à vontade, né? E aí você vai construindo um outro relacionamento com o seu filho, nesse sentido aí das dificuldades que ele tem. Ai, muito obrigada pela sua entrevista, Dariane. Eu que agradeço, é sempre muito bom ter Aline. você aqui no programa. Gostaria que você passasse teus contatos para o pessoal que está em casa. As pessoas podem me encontrar, eu tenho o site, darianebagatoli.com.br, tenho meu Facebook também, Dariane Bagatoli, Coach de Pais e Filhos, ou pelo meu celular, no 45999726067. Você também está com um projeto legal que você está encaminhando alguns áudios para explicar para as pessoas algumas situações da vida de como lidar isso. Explica um pouquinho pra gente. É verdade, Aline. Eu criei uma lista de transmissão no WhatsApp para pais e mães. É bem legal. E daí eu gravo alguns áudios esporádicos, curtinhos, com alguma dica, com alguma reflexão, com algum insight que eu tive. E daí eu gravo e os pais que querem participar da lista é só me mandar um WhatsApp nesse número que eu falei, né? No 999726067 e pedindo para ser adicionado. E daí vai estar recebendo as mensagens. Esses conteúdos. São conteúdos bem legais. Eu recebi vários já, eu estou achando bem interessante mesmo. Ai, que bom. A ideia é compartilhar, né? Para que a gente agregue ainda mais para as famílias. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Aline. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Laser terapia para as patologias dos pés. Nas patologias, quando tem calosidade, você tem aquele calo com dor, fazemos a laser terapia para neutralizar essa dor. Nos casos de micose diagnosticado pelo dermatologista, pelo médico, também com orientação do médico, a podologia também faz a laser terapia. Nos casos de unha encravada, aquela unha que está dolorida, que você não tem como fazer, eu estou com medo de fazer na podologia, agora nós temos a laser terapia, que a gente neutraliza a dor, neutraliza a parte que está dolorida e fazemos o procedimento sem dor na podologia. A laser terapia veio para dar qualidade de vida para as pessoas. Todo aquele caso que tem dor, calosidade, unha encravada,
a laser terapia veio para dar qualidade de vida para os pés de todas as pessoas. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Voltando agora do intervalo, vamos conversar com a Franciele Grolli, que é neuropsicóloga. Clínica. Me explica essa especialidade clínica, Fran. Bom, nós recebemos alguns pacientes com transtornos diagnosticados de aprendizagem. E nesse processo, nós temos a parte da avaliação, onde nós avaliamos memória, atenção, funções executivas, e o outro lado, que é a reabilitação e a intervenção, né, para que esses casos consigam encontrar novas vias de aprendizagem. Então, Franciele, eu gostaria que você explicasse os tipos de transtorno que você atende no seu consultório, né? Tem dislexia, tem a dislalia, né? Tem TDAH. Sim. Recebo TDAH, dislalia, descalculia, deficiência intelectual, espectro autista, entre outros distúrbios que acabam esses pais diagnosticando juntamente com esses médicos, né? E os diagnósticos, então, eles já vêm prontos para você, né? Eles são feitos com o médico, com o pediatra da criança e juntamente com os pais e os professores, ou tem mais alguém que fecha o diagnóstico junto? Bom, primeiramente, esses pais começam a descobrir essas dificuldades quando inserem seus filhos na escola. Então, ali eles percebem, poxa, ele não está escrevendo ainda, ele não está falando corretamente, está se dando muito mal na matemática. E, com orientação escolar, encaminham, né, para um neuropediatra, para que faça essa avaliação, certo? Ou um neuropsicólogo, nesse caso também, pode fazer a avaliação das áreas de aprendizagem, certo? E aí, nós recebemos essas crianças para que a gente consiga conduzir a melhor forma para que essa criança desenvolva a autonomia na escola. Em seus grupos sociais também. Sim, porque às vezes a pessoa é mais visual, então não adianta você querer que uma pessoa que seja mais visual tenha o tempo todo só escutando, né? Exatamente. Então, cada criança é uma, né? Enquanto pais, temos 2, 3 filhos. Cada filho é de uma maneira, se comporta de uma forma, desenvolve de uma forma. Cada um com suas habilidades, né? E esse é o trabalho que deve ser desenvolvido nas clínicas, para que a criança encontre a sua essência, encontre a sua melhor maneira de conseguir êxito na escola, que é uma etapa muito importante e também cobrada muito pelos pais, né? Muito pelos pais, né? Quais são vou pedir para você os 2 maiores transtornos que você encontra dentro do consultório. A hiperatividade e o déficit de atenção. E são diferentes, então a hiperatividade é uma coisa, o déficit de atenção é outra. Sim. E às vezes vem junto. Exatamente. Na maioria das vezes eles estão unidos, né? Mas em outras não. Em outras as crianças apresentam somente essa dificuldade da atenção. E essas crianças com esses distúrbios, como que você trata, por exemplo, a aula de matemática? Que não tem, às vezes você não consegue lidar com uma forma, por exemplo, Bhaskara, uma coisa que você não consegue mostrar mais, né, tátil, uma Bhaskara, por exemplo. Sim, mas essa é a diferença. Nós precisamos demonstrar para a criança que tudo na vida existe. Então a forma de Bhaskara existe na vida, no nosso cotidiano, na nossa vivência. De que forma? Apresentamos materiais,
Então, essa apresentação, a demonstração dos materiais para que a criança manipule, né? Escute, ou visualize, ou manipule, encontre a função desse objeto, é a forma com que ela vai conhecer esse novo mundo e entender o que significa aquela disciplina, aquela matéria na escola. Por que eu estou aprendendo isso? Porque eu utilizo esse conteúdo no dia a dia. No meu cotidiano. É igual a gente conversou com a Dariane, né? Anteriormente ela falou de ensinar química na parte da cozinha, né? Exatamente. Matemática também, né? Então, o processo da ludicidade é incrível. Nós conseguimos tudo com ela. Então, tudo que nós tornamos palpável, tudo que nós tornamos vivenciável, nós alcançamos a via de aprendizagem dessa criança. Que interessante, né? Fica aqui o convite para você vir novamente no programa Instinto Materno falar de outros assuntos. Obrigada pela oportunidade, Aline. Gostaria que você deixasse o seu contato para o pessoal que está em casa. Claro, eles podem me encontrar na página do Facebook Desenvolvimento Pedagógico Infantil e também numa página no Instagram. E o meu telefone de contato é 45 999 82 1662. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada, Aline. E aqui ficamos com mais um programa Instinto Materno. Caso vocês queiram saber de esses ou outros assuntos, é só entrar no nosso Facebook, facebook.com/programa Instinto Materno. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! A proposta da escola é isso mesmo, né? Da escola ser uma extensão da casa. E a gente trabalha muito junto dos pais. De manhã as crianças chegam e elas podem brincar livre na sala, e assim que todas as crianças chegaram, a gente começa a preparar o lanche. Então cortamos as frutas, as verduras, às vezes é o dia do pão, às vezes é o dia do iogurte, enfim, a gente prepara junto deles. Brincar dentro quanto fora é uma proposta livre, assim, que eles ficam bem à vontade de brincar do que eles querem. Muitas vezes a gente convida a pular corda, ou a gente monta um caminho cheio de desafios, mas normalmente é uma brincadeira livre. Esse é um cuidado mesmo que a gente tem de oferecer materiais pouco prontos e com esse material natural, né, que a gente chama, para trazer esse brincar muito mais ativo, que é um brincar que exige esforço mesmo, assim, e super criativo, né? O que as crianças mais usam aqui são toquinhos, panos, cadeiras e mesas.
escola, eu sinto um ambiente muito natural, muito acolhedor, muito saudável. O que importa não é o que ela aprende e nem o quanto ela aprende, e sim o que ela é como indivíduo, né? Eu sinto que é uma pedagogia que respeita o indivíduo com todo o seu coração, de coração aberto. Casa Amarela ou no ensino Waldorf, eu acho que ele respeita a individualidade de cada um, o lado orgânico, acho que traz o sabor, traz o conteúdo. Você respeita conhecimento versus vivência, não tem um exagero de conhecimento para aquele período de vida. Eu acho que é equilibrado, é natural. Eu ainda não tenho a certeza quem aprende mais, se é minha filha ou se sou eu. Eu acho isso muito lindo, porque a gente, na verdade, cria uma família bem grande. E os filhos são os nossos filhos, não são mais meus nem teus, são nossos.